Olá, pessoal! Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a história da arte no Brasil, sobre diversos mistérios, diversas situações que abrangem um mundo tão rico em talentos, histórias, decepções, alegrias e muita força de vontade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Hercule Florencio. Ele foi um francês que veio morar aqui no Brasil e aqui mesmo ele, através de talentos, inventou a fotografia. Uau! Coisa muito boa que estamos aproveitando até hoje e, com o passar do tempo, tudo se renovou. É uma grande discussão que podemos argumentar vários fatos. Dizemos que as invenções não ocorrem somente de uma cabeça, nós temos aí incentivos, curiosidade de várias partes do mundo. Quando estudamos, vemos simultaneamente várias invenções, apesar de hoje termos forças maiores para alcançar todo mundo e muito rápido, né? Mas no final do século XIX, nada disso existia. Hercule Florencio foi um homem que nasceu na França e veio para o Brasil com apenas 16 anos de idade. E ele já tinha um nome portuguesado, né? E nasceu em Nice. Nós podemos ver que ele nasceu no dia 29 de 2 de 1804, França. Ele era um inventor, um desenhista, polígrafo, inventor independente da fotografia. Ele teve diversos filhos e faleceu em Campinas, no Brasil. É uma curiosidade isso, né? Porque ele chegou no Brasil e apaixonou, como ele já havia apaixonado antes. Quando criança, tinha grandes habilidades para os desenhos e apaixonou com a história de Robinson Crusoe, fato que o fez conhecer o Brasil e permanecer por aqui, né, até o final de seus dias. Ele era um desenhista contumaz e a sua própria mãe o autorizou a vir para o Brasil tão jovem. Ele foi admitido como grumete, ajudante de navio, teve uma desastrosa experiência na Bélgica, onde lhe roubaram tudo, ficou praticamente sem nada. Mas dotado de um espírito aventureiro, foi a pé até Mônaco, isso em 1824, chegou ao Brasil e desembarcou no Rio de Janeiro, onde se apaixonou e ficou aqui por aqui, né, podemos dizer, mesmo sem falar a nossa língua, ele foi resistente e com isso ganhou essa linda história que nós estamos relatando hoje um pouco em suas fotografias, em coisas que ele nunca deixou de insistir com as suas curiosidades. Ele teve seu primeiro emprego em uma loja de roupa e observava sempre as mudanças de cores dos tecidos expostos ao sol, incentivando a descobrir detalhes para a fotografia. Seu segundo emprego foi em uma livraria, um outro ponto crucial para a invenção da fotografia, né? Fauna e flora foi relatado e estudado por ele através de uma expedição científica que estava contratando exatamente um desenhista com habilidades que ele mesmo já tinha. E ele retratou e documentou o norte do Brasil, a tal chamada expedição de Langosdorff. Fez obras magníficas, rendeu desenhos lindíssimos, cartografia com excelência, tudo em 13 mil quilômetros a pé. E noite sem dormir, retratando entre ali mais ou menos 1825 a 1829. Ele colocou maravilhas sobre a flora e a fauna brasileira. Uma impressionante iconografia, os principais museus e centros documentais que a gente vai mostrar aí em algumas obras a seguir, devido ao talento e à majestosa história que foi nos deixada. E uma outra curiosidade é que ao longo da expedição, ele se encantou com o variado e riquíssimo som dos animais e pensou em encontrar uma fórmula que permitisse essa reprodução mecânica, alterando a tradicional partitura musical e escrevendo o som de animais vertebrados e invertebrados. Só depois ele deu à técnica o nome de zoofonia, que hoje é conhecido como bioacústica. Algumas vezes ele descreveu essa técnica e quis continuar a reproduzir o pequeno manual onde ela era ensinada passo a passo. E a primeira foto dele foi feita em 20 de janeiro de 1833, envolto em poéticas reflexões sobre o papel do artista. Se somente com a luz da natureza poderia ser retratada, e vendo-se impossibilitado de realizar a reversão do negativo para o positivo, devido aos parcos recursos que dispunha, ele possivelmente decidiu utilizar a técnica tão somente para a reprodução de documentos, como diplomas maçônicos e rótulos de farmácia, utilizando uma chapa de vidro como matriz. A gente tem um diploma de maçonaria do ano de 1832, onde ele confeccionou e ensinava a fazer os seus manuscritos, onde aparece pela primeira vez a palavra fotografia. Uma outra curiosidade também que nos chama muita atenção foi que, após se dedicar a vários experimentos, buscando aí, né, diferentes efeitos e materiais diferentes, ele chegou a uma conclusão, né, bem curiosa por sinal, que foi utilizar a urina para substituir o amoníaco, que reduzia os sais de pratas não atingidos pela luz. Exposta ao sol, numa estante simplificada, sujeita à inclinação, tal que os raios solares fiquem perpendiculares à superfície que se pinta de preto, lá se alojava a prancha de vidro, um desenho virado para dentro, entre a prancha e a estante, uma folha de papel, sobre o qual há uma camada de cloreto, que aí se deixa cerca de
1/4 de hora. E a gente sabe que esse cloreto de ouro, ele escurece quando ele é exposto aos raios solares. Retirado à prova, o desenho mal aparece. Então o desenho torna-se imediatamente preto pela ação da urina. E aí se deixa bastante tempo, que ao ser retirado é posto a secar na sombra. E após longos períodos de estudos, ele aperfeiçoou sua câmara obscura e fixou um pedaço de papel embebida em uma solução de nitrato de prata. Ele deixou essa invenção mirada para a janela da sua casa e depois de 4 horas tirou o papel. Só que ali havia uma imagem registrada. Porém, ele notou que o que deveria estar escuro estava claro, e o que estava claro positivamente estava escuro. Então, assim surgiu o negativo da fotografia. Ele tem alguns registros, do ano também de 1833, mostrando esses recursos, preto e branco, que foi a cópia fotográfica de rótulos de farmácia.